O que foi escolhido por Deus, ninguém pode mudar. Já se sentiu como se a vida estivesse tentando te contar algo que você não consegue explicar com palavras? Como se certas pessoas cruzassem seu caminho não por acaso, mas porque algo maior estava em movimento? Já sentiu que, por mais que tentassem te afastar de algo ou alguém, dentro de você havia uma certeza silenciosa que resistia ao tempo, à lógica e às circunstâncias? Isso não é ilusão, é percepção espiritual. É o eco de algo que já foi escrito. O homem é todo imaginação, e Deus é o homem, e existe em nós e nós nele. Isso significa que o que Deus determinou para a sua vida já existe em potencial dentro de você. Ainda que o mundo externo tente te convencer do contrário, o que foi escolhido por Deus, nenhum obstáculo pode mudar. Porque está gravado não na pedra, mas na essência da sua alma. Antes mesmo de você nascer, já havia um plano. E não era um plano comum, feito para te limitar. Era um plano de expansão, de amor verdadeiro, de propósito e reencontro. Você foi escolhida. Escolhida para viver algo maior do que a dor que já sentiu. Escolhida para ser instrumento de um amor que não é deste mundo, mas que pode ser vivido nele. A dor que você enfrentou até aqui, as separações, as traições, os vazios, tudo isso fazia parte de uma preparação. Não como punição, mas como lapidação, para que quando o tempo chegasse, você reconhecesse. E mesmo que a vida tenha tentado apagar em você a esperança, mesmo que você tenha tentado convencer a si mesma de que não nasceu para viver esse tipo de amor, lá no fundo, essa promessa nunca morreu. Porque ela não foi inventada por você, foi revelada a você. Essa revelação acontece em pequenos sussurros da alma, naquela sensação de que alguém, em algum lugar, ainda vai reconhecer o que você carrega. Na certeza inexplicável de que o amor certo não chegou ainda, porque ainda estava sendo preparado. No alívio silencioso que você sente ao ouvir alguém dizer: "Você foi escolhida, e o que é seu já está vindo." É assim que o céu fala, através da intuição que não cala, dos sonhos que insistem em voltar, das conexões que resistem ao tempo. Não tente mais silenciar isso. O mundo pode dizer que é impossível, mas a fé te mostra que não é. Porque o que foi determinado por Deus não precisa da permissão de ninguém para acontecer. Quantas vezes você sentiu que estava no lugar errado com a pessoa errada, tentando forçar um amor que não fluía? Quantas vezes você se calou para não parecer fraca, quando tudo o que queria era ouvir: "Eu acredito no que você sente." Você não está louca, você está desperta. E essa consciência já é parte da promessa. O que foi escolhido por Deus para você, seja uma pessoa, uma missão, uma cura, um recomeço, não será perdido. Pode ser adiado, sim, porque o tempo de Deus também é tempo de preparo, mas nunca será cancelado. A única força que pode interromper esse caminho seria a sua descrença. E mesmo ela, Deus transforma. Você está exatamente onde deveria estar agora, no ponto de virada, no limiar entre o que foi quebrado e o que será restaurado, entre o que parecia perdido e o que será reencontrado. Esse amor, essa conexão, esse chamado, tudo isso está se aproximando. Porque tudo que foi escolhido por Deus, ninguém pode mudar. Nem o tempo, nem o medo, nem a dúvida, nem o passado. Você foi feita para esse destino. Há um silêncio que fere mais do que 1000 palavras. Aquele silêncio de Deus que vem depois das orações mais sinceras, depois das lágrimas que ninguém vê, depois das madrugadas em que você se pergunta por que tudo parece tão parado, tão suspenso, tão sem resposta. E o pior, porque aquela promessa que parecia tão viva dentro de você ainda não se cumpriu. Mas o que poucos compreendem é que o silêncio de Deus não é ausência, é movimento oculto, é preparação no invisível. O mundo externo é o reflexo do mundo interno. E quando Deus parece calado, na verdade está reorganizando aquilo que você ainda não pode ver, porque ainda não está pronto, ou porque você ainda não está pronta. É nos momentos de silêncio que o céu realiza a obra mais profunda.
A transformação da alma que vai sustentar a promessa quando ela finalmente chegar. Muitas vezes, a resposta de Deus não é um sim imediato, mas um espere. E esse espere não é castigo, é escudo. É proteção contra a imaturidade emocional, contra as escolhas apressadas, contra relacionamentos que te prenderiam ao invés de te libertar. Deus está te preparando para algo que carrega um peso de eternidade, e isso não pode ser entregue de qualquer forma. O silêncio divino é como o ventre que esconde uma nova vida. Parece estagnação, mas é gestação. E em meio ao silêncio, Deus limpa, cura, fortalece. Ele tira o que não sustenta, revela o que estava oculto, quebra ilusões, resgata sua identidade. Porque quando você vive esperando algo de Deus, é comum achar que está pronta. Mas o céu vê o que você ainda não percebe. O medo escondido por trás da fé, a ansiedade disfarçada de esperança, a necessidade de controle vestida de confiança. Por isso o silêncio. Para que a sua entrega seja inteira. Para que sua fé não dependa de sinais externos, mas de uma certeza que ninguém pode arrancar. Para que quando o amor chegar, e ele vai chegar, você esteja inteira, não pela metade. Durante esse silêncio, talvez você sinta saudade de algo que nunca viveu, como se sua alma soubesse que algo está vindo. Talvez você olhe para trás e sinta que deixou algo inacabado. Talvez você pense que perdeu o tempo certo. Mas a verdade é, o tempo de Deus não se atrasa, ele amadurece. O que foi escolhido por Deus não se perde por causa de um desvio, de um erro, de um coração partido. O plano continua. A preparação não é punição, é alinhamento. É o céu dizendo, eu sei o que você pediu, estou fazendo algo ainda maior do que você imagina. Então, se o silêncio tem sido sua companhia constante, respire fundo. Deus está falando aí mesmo. Está moldando o que você não entende agora, mas agradecerá depois. Está afastando o que não cabe e aproximando o que vai te elevar. Está transformando você na versão exata de quem pode viver a plenitude do que foi prometido. Não duvide por causa do silêncio. A promessa continua. E tudo que é seu, aquilo que foi escrito antes de você nascer, ainda está a caminho. Nada pode impedir. Porque o que foi escolhido por Deus, ninguém pode mudar. Algumas conexões desafiam tudo o que você pensava saber sobre o tempo, sobre a ausência, sobre o que significa estar longe, mas ainda assim sentir a presença. Talvez você tenha conhecido alguém que marcou sua alma de um jeito que nenhuma explicação racional pode apagar. Alguém que, mesmo distante, ainda aparece nos seus sonhos. Alguém que, mesmo depois de tudo, ainda pulsa no silêncio do seu peito como se nunca tivesse partido. Não há separação real no mundo espiritual. Aquilo que você imagina como verdade já está em processo de manifestação. Isso significa que os vínculos espirituais não obedecem à lógica humana. Quando duas almas foram escolhidas para se encontrar por propósito, não há afastamento que apague o que foi selado no invisível. Não importa quanto tempo tenha passado. Não importa o que foi dito ou não dito. A conexão permanece. Esse amor, aquele que o céu escreveu, resiste. Resiste às tentativas de esquecimento, às novas rotas que a vida propôs, às escolhas mal feitas, à espera que desgasta, à ausência que machuca. Ele resiste porque não nasceu da vontade humana. Ele nasceu do propósito divino. E tudo o que nasce do céu, retorna ao céu. E desce de volta quando o tempo é perfeito. Talvez você tenha tentado seguir em frente. Talvez tenha entrado em outros relacionamentos tentando apagar aquilo que nunca foi dito em voz alta, mas que gritava dentro de você. Talvez tenha até tentado convencer a si mesma de que aquilo foi apenas imaginação. Mas sempre que fechava os olhos, sentia a energia de algo inacabado. Um amor que não se consumou, mas também nunca morreu. E não morreu porque nunca foi somente seu. Foi um presente do céu. Você pode até não saber o paradeiro da pessoa que marcou sua alma,
Pode não ter notícias. Pode acreditar que tudo está perdido. Mas o que foi unido espiritualmente não se perde no mundo físico. Existe algo maior do que a distância, o chamado. E quando esse chamado é ativado, nem o tempo, nem a geografia, nem os desencontros podem impedir o reencontro. Esse amor pode estar sendo restaurado em silêncio. Enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você cuida de si. Existe uma obra divina acontecendo nos bastidores, redesenhando caminhos, moldando corações, desatando nós que antes pareciam definitivos. O que parecia esquecido está sendo lembrado. O que parecia encerrado está sendo reescrito. Não duvide da força de um amor que foi escolhido por Deus. Ele pode até passar por fases de silêncio, de escuridão, de dor, mas não desaparece. Ele se transforma. Ele espera. Ele retorna. E quando esse retorno acontecer, você vai entender por que nada mais fazia sentido. Porque outros abraços pareciam vazios. Porque outras promessas não acalmavam seu espírito. Porque nenhuma outra presença preenchia aquele espaço secreto dentro de você. Vai entender que a saudade não era ilusão. Era prenúncio. É por isso que você nunca conseguiu esquecer. Porque não era para esquecer. Era para esperar o tempo em que os dois estariam prontos. Não apenas um. Era para amadurecer o amor até que ele pudesse ser vivido com plenitude, não com metades. Era para fortalecer a fé até que ela sustentasse não só o reencontro, mas o compromisso. E quando acontecer, você não vai precisar perguntar se é real. Você vai sentir. Porque o que foi escolhido por Deus ninguém pode mudar. Nem o tempo, nem o afastamento, nem a dúvida, nem o mundo. Esse amor está voltando. E ele ainda é seu. Você já sentiu seu coração se lembrar de algo que sua mente tentou esquecer por todos os meios possíveis? Já experimentou aquele momento em que, por mais que o tempo tenha passado, uma lembrança se impõe com tanta força que parece ter acontecido ontem? Isso não é apenas saudade. É a memória espiritual de algo que foi real, mesmo que o mundo não tenha compreendido. Tudo aquilo que imaginamos com intensidade emocional e fé permanece vivo no mundo invisível, até que encontre uma forma de se manifestar. O mesmo vale para os vínculos sagrados. Eles não morrem, eles dormem e acordam quando você menos espera. Às vezes o coração ressurge com uma lembrança em um dia comum. Uma música, um perfume, uma frase aleatória, e tudo volta como se uma parte de você ainda estivesse vivendo aquilo. Não porque você não superou, mas porque nunca foi algo para ser esquecido. O que o céu uniu no espírito, o tempo apenas amadurece, nunca apaga. Talvez você tenha tentado racionalizar esse sentimento. Talvez tenha dito a si mesma que foi só uma fase, um amor da juventude, um erro bonito. Mas o que o coração sente de verdade não se explica. E se você sente que algo ali ainda vive, é porque de alguma forma ainda está vivo. E não é sobre não conseguir seguir em frente. É sobre não encontrar nada que tenha a mesma profundidade. Esse tipo de amor é raro. É aquele que permanece mesmo em silêncio, que não cobra, mas também não desaparece, que observa a distância, mas nunca se desconecta, que respeita o tempo, mas anseia pelo reencontro. É um tipo de amor que o céu rega em segredo, porque sabe que um dia ele florescerá novamente, e com ainda mais beleza. É comum que a mente tente silenciar esse tipo de conexão. Afinal, é desconfortável sentir algo por alguém que está longe, que seguiu outro caminho, ou que aparentemente não faz mais parte da sua vida. Mas a mente não governa o que foi escrito por Deus. O coração sim, e ele lembra. Ele guarda. Ele carrega a certeza que a razão não consegue entender. E se por um instante você se pegou pensando, será que essa pessoa ainda sente algo? Será que o que vivemos foi real para ela também? Será que ainda vamos nos encontrar de novo? A resposta está no seu próprio sentimento.
Porque Deus não planta amor profundo em corações vazios. Ele planta onde há solo fértil para algo eterno crescer. E esse tipo de plantio não é feito para entreter, é feito para cumprir destino. Você não está louca por ainda sentir. Você está consciente. E sua alma está em sintonia com algo que o céu não esqueceu. Talvez essa pessoa também esteja sentindo. Talvez ela tenha tentado seguir, mas em cada tentativa, se deparou com a mesma ausência que você carrega. Talvez ela esteja em silêncio, lutando contra o que sente, tentando entender por que nunca conseguiu te substituir. E não vai conseguir, porque amor de alma gêmea não se substitui. Ele pode até ser desviado, adormecido, adiado, mas nunca esquecido. Porque não é da terra, é do céu. Se o seu coração ainda sente, confie. Deus sabe o que está fazendo. O que é seu está sendo cuidado. Mesmo que a vida tenha dado voltas, mesmo que vocês tenham seguido caminhos diferentes, o céu não se esqueceu do que escreveu antes de vocês nascerem. Você sente porque o chamado ainda está vivo. E se o chamado está vivo, é porque a promessa ainda existe. E o que foi escolhido por Deus, ninguém pode mudar. Você já se perguntou por que algo que parecia tão certo não aconteceu no momento em que seu coração mais desejava? Já se sentiu pronto para viver um grande amor, uma grande virada de vida, e ainda assim, tudo permaneceu em silêncio? Talvez a resposta esteja onde poucos conseguem enxergar, no tempo de Deus. Tudo o que você imagina com fé já está criado no invisível, aguardando apenas o momento certo para emergir. Ele comparava o processo da manifestação espiritual ao de uma semente plantada na terra. O agricultor sabe que ela crescerá, mas também sabe que não pode forçá-la a brotar antes da hora. Da mesma forma, tudo aquilo que foi escolhido por Deus para a sua vida já está no campo espiritual, mas só floresce quando o terreno do seu coração está pronto para receber. Você pode ter vivido uma história interrompida, ou um amor que não pôde ser vivido antes. Pode ter cruzado com alguém que fez sua alma vibrar, mas as circunstâncias impediram que vocês permanecessem juntos. E isso pode ter doído, confundido, feito você questionar se o que sentiu era real. Mas, em vez de duvidar do sentimento, talvez fosse o caso de entender que a hora ainda não tinha chegado. Existem bênçãos que Deus retém temporariamente para que, no momento da entrega, elas durem para sempre. Porque Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com eternidade. E quando Ele escolhe algo para você, Ele não vai entregar enquanto você ainda estiver curando feridas antigas, apegado a padrões limitantes ou cercado de distrações. Deus espera que você esteja pronto para valorizar aquilo que pediu em oração. É por isso que algumas pessoas vão e voltam. Não porque são inconstantes, mas porque foram chamadas antes do tempo certo. E aquilo que é chamado fora do tempo, mesmo que seja certo no espírito, parece errado na prática. Mas quando o tempo chega, tudo se encaixa. Tudo que antes parecia difícil se torna leve. Tudo que antes doía passa a fazer sentido. O amor que Deus escolheu para você já existe. Pode ser alguém do seu passado, pode ser alguém novo. Pode ser alguém que você já cruzou o olhar e não percebeu o que estava por trás. Mas o que importa não é o quem, é o quando. E o tempo está se aproximando. Talvez você esteja agora vivendo a parte mais silenciosa da promessa. O momento onde nada parece se mover, onde tudo parece distante, onde o coração se cansa de esperar. Mas é nesse tempo que as raízes crescem. É no escuro da terra que a semente se fortalece. E é nesse silêncio que Deus está preparando o encontro. Você não foi esquecido. Aquilo que é seu também sente sua falta. Aquilo que foi escrito para a sua vida também está sendo atraído por você. Porque o que é de Deus não se perde. Pode até dar voltas, mas sempre retorna ao ponto onde o amor é verdadeiro. E quando chegar o dia em que vocês se reencontrarem ou se reconhecerem, você não terá dúvidas, porque o tempo vai estar certo. Seu coração vai estar curado,
E o amor vai fluir com a naturalidade de algo que não está começando, mas apenas continuando o que o céu já havia iniciado. O tempo de Deus não falha, e o que foi escolhido para você está chegando com precisão divina. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Está vindo, está escrito, está selado. E ninguém pode mudar isso. Existem separações que não são o fim. São pausas sagradas. São silêncios permitidos por Deus para que aquilo que é eterno seja fortalecido no invisível, longe da pressa humana, longe das distrações do mundo. Às vezes, Deus afasta para proteger. Às vezes, Ele esvazia para ensinar. Às vezes, Ele silencia porque está preparando o reencontro de uma forma que você ainda não conseguiria sustentar se tudo acontecesse agora. Quantas vezes você já pensou que perdeu o que era mais precioso? Quantas vezes acreditou que o amor da sua vida se foi para sempre? Quantas noites você chorou achando que tudo terminou, sem saber que, no céu, o ciclo estava apenas sendo lapidado? Tudo aquilo que você imagina com fé vive em outra dimensão e age em seu favor. Ele dizia que o mundo externo não passa de um reflexo daquilo que você aceita internamente como verdade. E muitas vezes, o que parece uma separação é, na verdade, a retirada dos obstáculos invisíveis que impediam você de viver o que realmente é seu. Por isso, quando Deus te separa de alguém, não veja como punição. Veja como uma linha invisível sendo puxada com delicadeza para um novo ponto de reencontro. Deus não trabalha com perda. Ele trabalha com preparo. E quando algo é escolhido por Ele, não existe distância, tempo ou dor que possa anular. Pense nos momentos em que você e aquela pessoa estavam juntos, mas havia ruídos, desequilíbrios, imaturidades. Agora, imagine reencontrá-la depois que vocês dois passaram pelos processos que precisavam passar. Depois que amadureceram, curaram, evoluíram. Imagine o olhar sendo o mesmo, mas o coração sendo mais firme, mais limpo, mais pronto. É esse reencontro que Deus está preparando. Pode ser que hoje você não veja sinais. Pode ser que essa pessoa esteja longe, ou em outra relação. Pode ser que tudo pareça impossível, mas o céu não é guiado pelas aparências. Ele é guiado pela verdade espiritual. E se há verdade entre vocês, o reencontro já está marcado. Ainda que não haja data visível. Deus nunca tira algo de você para te deixar vazio. Ele tira para preencher com propósito. Ele não te afasta de alguém só para te testar. Ele te afasta para curar os dois, para alinhar caminhos, para proteger o que é dele. Às vezes, o silêncio de uma separação é o maior gesto de amor de Deus por você. Porque no silêncio, Ele cura, transforma e prepara. E quando tudo estiver no lugar, Ele traz de volta. E o que retorna depois do processo, volta para ficar. Você precisa confiar. Confiar que o que foi escolhido por Deus está sendo guardado. Que cada lágrima sua está sendo recolhida. Que o que foi escrito sobre você não será rasurado pelas decisões de ninguém. Porque o livre-arbítrio humano jamais anula a soberania divina. E se você sente no coração que ainda há algo por viver com essa pessoa, confie nisso. Não se trata de apego, trata-se de aliança espiritual. E aliança espiritual não se rompe com distância, apenas amadurece. Pode parecer que está demorando, pode parecer que acabou. Mas lembre-se, quando Deus separa, não é um ponto final. É apenas uma vírgula, uma pausa, um respiro. E quando Ele decidir unir novamente, será no tempo certo, com as versões certas, no lugar certo. Porque o que foi escolhido por Deus ninguém pode mudar. Você já sentiu bem fundo no peito que algo é seu, mesmo quando tudo ao redor diz que não é mais? Já teve a convicção inabalável de que o que parece impossível ainda está vivo no plano espiritual? Essa certeza silenciosa, que resiste ao tempo, à dúvida, ao afastamento, ao silêncio, é fé chamaria de fé imaginativa. A fé que cria,
a fé que sustenta, a fé que sabe antes de ver. Essa fé não precisa de provas, porque ela não nasce dos olhos, mas do Espírito. E é com essa fé que você precisa caminhar agora, porque o que foi escolhido por Deus para você pode até parecer distante, escondido, adormecido. Pode ter mudado de endereço, de rotina, de aparência, mas a essência da promessa continua viva, porque ela foi plantada em um lugar onde ninguém pode arrancar, no plano invisível onde Deus escreve os destinos. Não é sobre insistir em alguém por orgulho, carência ou necessidade. É sobre saber que existe uma escolha espiritual anterior à lógica humana, que há algo que foi selado antes mesmo de vocês se conhecerem, algo que te chama no silêncio, que pulsa mesmo nos dias em que a razão grita, esqueça. Você pode até tentar esquecer, pode até se convencer de que já virou a página, pode seguir com outros caminhos, conhecer outras pessoas, construir outras rotas, mas dentro de você, aquela presença não some. A lembrança continua como uma brisa que visita o seu coração nas horas mais improváveis. E você sabe, não é saudade qualquer, é uma conexão, um fio invisível entre duas almas que, por algum motivo, ainda não terminou. E Deus respeita o tempo. Ele respeita seus processos, ele respeita suas decisões. Mas a promessa dele não se desfaz por causa dos seus desvios. Porque o que ele selou está além do que você pode compreender agora. E o que é espiritual não é enfraquecido pelas estações da vida. Permaneça fiel à sua imagem interior. Ou seja, não duvide daquilo que seu coração viu quando estava alinhado com Deus. Mesmo que o cenário mude, mesmo que os caminhos pareçam opostos, mesmo que tudo te diga que não faz sentido, se o Espírito confirmou, é porque está sendo preparado, em silêncio, no oculto, nos bastidores da existência. E quando chegar o tempo certo, tudo aquilo que hoje parece distante vai se encaixar como peças de um quebra-cabeça divino. Você vai olhar para trás e perceber que nada foi perdido. Tudo foi parte do plano. Até os momentos em que você achou que estava sozinho. Até os dias em que pensou em desistir. Até os erros que cometeu. Tudo será redimido, porque a vontade de Deus é mais forte que as circunstâncias. E quando Ele escolhe algo para você, não é frágil, é eterno. Então, continue caminhando com fé. Continue acreditando no que seus olhos ainda não veem. Continue orando com a alma aberta. Continue se preparando para aquilo que parece invisível, porque é exatamente no invisível que os milagres se formam. E lembre-se, a fé não é só esperar, é agir como quem já recebeu, é sonhar como quem já vive, é amar como quem já reencontrou, é agradecer antes mesmo de tocar. Essa é a postura de quem crê que o que foi escolhido por Deus não está em disputa, não está em risco, não está nas mãos do acaso. Está selado, está guardado, e ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar. Você já sentiu que o tempo estava conspirando contra você? Que os dias passavam, as estações mudavam, e aquilo que Deus te prometeu parecia cada vez mais distante? Que até sua própria fé começou a duvidar do que antes era certeza? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez esteja tentando entender por que ainda sente algo tão forte, mesmo quando tudo ao redor parece querer que você desista. Mas há algo que você precisa aceitar com o coração aberto. O que foi escolhido por Deus não depende de circunstâncias. Depende apenas do tempo certo. E o tempo certo de Deus não falha. A promessa de Deus nunca nasce no momento da necessidade. Ela nasce antes, muito antes, na eternidade. Antes de você existir, antes de você conhecer aquela pessoa, antes de você sequer saber o que era amar. Sua história já tinha sido escrita com detalhes minuciosos pelo Criador. Nada foi por acaso, nem os encontros, nem as separações, nem as lágrimas, nem os silêncios. Cada capítulo foi necessário.
Cada página serviu para moldar o personagem principal da história, você. E quando Deus prepara um amor, Ele não entrega às pressas. Ele lapida, Ele molda, Ele amadurece ambos os corações, até que estejam prontos para viver algo que o mundo não entende, mas que o céu já confirmou. A realidade é o espelho do nosso mundo interior. E talvez, até aqui, você tenha lutado entre o que sente e o que vê. Entre o que acredita e o que acontece. Entre o que seu coração sussurra e o que as vozes do mundo gritam. Mas o que você precisa agora é se voltar para dentro. Para aquele lugar sagrado dentro de você onde Deus fala sem palavras. Onde a certeza mora mesmo quando tudo parece incerto. Onde o amor continua mesmo que a presença esteja distante. Talvez a pessoa que você ama também tenha se perguntado o que sentia. Talvez tenha se perdido no meio do caminho. Talvez tenha feito escolhas que machucaram vocês dois. Mas Deus, no tempo dele, está restaurando o que foi quebrado. Está purificando o que foi manchado. Está reacendendo o que parecia apagado. E quando chegar o dia, e ele vai chegar, você vai entender por que precisou esperar. Vai perceber que o atraso não foi castigo, foi alinhamento. Vai ver que o amor não chegou quando você quis, mas exatamente quando você estava pronto para recebê-lo com maturidade, com entrega, com inteireza. Deus nunca falha em suas promessas. Ele apenas espera que o coração esteja curado, que a mente esteja renovada e que a alma esteja preparada. Porque o amor que ele envia é inteiro, é profundo, é sagrado. E quando esse amor chegar, não haverá mais dúvida. O olhar será suficiente, o toque será a confirmação. A paz que invadirá o peito será prova de que não foi fantasia, nem ilusão, nem exagero. Foi Deus o tempo todo, conduzindo os dois, separando para curar, preparando para unir. Escrevendo uma história que ninguém poderá apagar. Você não precisará lutar para manter, porque tudo o que é divino é sustentado pelo próprio céu. E se um dia algo te machucou, se alguém te deixou, se o tempo te confundiu, agora será diferente. Porque agora é Deus quem entrega. E o que Deus entrega, ninguém pode roubar. O que foi escolhido por Deus é irrevogável. Não importa quem tentou atrapalhar. Não importa quanto tempo passou. Não importa se você já perdeu a esperança. Deus ainda não terminou. E quando Ele decide agir, não há passado que impeça, nem erro que anule, nem distância que atrase. Este é o momento de confiar como nunca antes, de se posicionar espiritualmente, de viver com os olhos da fé, porque o que está vindo não é apenas uma resposta. É a concretização de tudo o que o seu coração já sabia, mas ainda não tinha vivido. E você saberá, porque o céu te fará sentir que finalmente chegou aquilo que sempre foi seu, aquilo que foi escolhido por Deus, e ninguém pode mudar.